aqui é a Nilmara e eu vou preparar hoje um vídeo tutorial. A gente vai fazer um convitinho de marinheiro, que é um ótimo tema para meninos. E para fazer esse convitinho, eu vou utilizar um projeto meu, que está na loja, que é o Cut Sail Box, que é esse marinheirinho, tá? Então você precisa adquirir ele na loja online, caso queira fazer igual, mas você pode estar adaptando também. Ao invés de usar o rostinho do marinheiro, você pode usar um rostinho de um outro marinheiro, uma âncora, fica bem bacana, um barquinho. Então eu vou dar um duplo clique em cima do meu marinheirinho, ele vai vir agrupado. Eu vou desagrupar esses meus projetos, clicando com o botão direito, desagrupar. Vou eliminar as partes que não me serão úteis, tá? Porque eu só vou utilizar só o rostinho do meu marinheiro, nem os bracinhos, nem o timão. Bom, aqui você pode colocar cor no marinheiro, conforme eu fiz ele aqui, ó. Colocando a cor e sobrepondo as partes, ou recortar cada pedacinho num pedacinho de papel diferente, tá? Eu vou fazer a opção com cor. Eu vou recortar cada pedacinho num papel diferente e fazer a sobreposição, mas eu vou montar ele, sobrepor ele com cores, porque eu quero essa bordinha dele aqui, tá vendo? Ó, em volta dele. Vai ficar bem bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as cores, certo? O fundo da peça ela é preta, então eu vou abrir a minha janela cor de preenchimento, vou colocar a cor preta. O roxinho, ele é um begezinho, o cabelinho marrom, a boinazinha, o chapéuzinho dele, o fundo dela é azul, tá? Eu vou pegar esse azul, mas você pode também pesquisar aqui uma cor do agrado de vocês. E o chapéu, a parte de cima é branquinha, tá? Bom, essa parte aqui fica atrás de tudo, essa aqui na frente de tudo, mas eu vou colocando e vendo a necessidade de ajustar pra frente ou não, tá? Cabelinho, chapéuzinho, chapéuzinho. E aqui tem o lencinho dele. O lencinho ele fica atrás de tudo, então o botão direito é enviar para trás. Vai ter uma corzinha azul, certo? Eu vou selecionar tudo e vou tirar a cor de contorno vermelha. Essa cor de contorno, ela não será impressa, porque a espessura da linha ela está em 0. Mas eu vou deixar ela transparente para visualizar melhor, tá bom? Pronto. Aí aqui vai uma dica. Quando a gente sobrepõe o desenho, é comum ficar umas bordinhas, tá vendo? É complicado a gente alinhar, já que esse projeto ele não foi feito as peças exatamente com o tamanho um do outro. Por exemplo, o rosto ele tem uma proporção e o fundo tem outra por conta do chapéu. Então não adiantaria eu centralizar as duas peças. Então qual a dica que eu costumo dar? Você pode dar uma ligeira aumentadinha, ó. Só um pouquinho, tá vendo? Eu aumentei quase nada no rostinho do meu marinheiro e já deu o efeito que eu queria, que era sumir a borda preta. A mesma coisa aqui no chapéuzinho, ó. Quase nada, eu tô aumentando, ó. Pronto. Se eu colocar um contorno vermelho aqui, ó, você vai ver que não vai alterar em nada. Aqui eu poderia até dar uma mexida, deixa eu tirar os contornos e dar uma mexidinha aqui no chapéu. Pronto, agora tá bacana. Então, por que eu fiz isso? Eu poderia imprimir esse meu rostinho do jeitinho que tá aqui, tá? Ou recortar cada pecinha no tamanho diferente. Se eu for recortar cada pecinha para depois fazer a sobreposição, eu recomendo vocês a cortarem o original, sem essas alterações que eu fiz aqui de tamanho. Agora eu vou selecionar tudo, eu vou agrupar, para não correr o risco de perder as partes, e vou fazer uma bordinha externa. Então, o que eu vou fazer? Abro a janela deslocar e clico em deslocar. Ai, Nilmara, tá feio. Não se preocupa. Assim que a gente clicar em aplicar, ela vai ficar bonitinha, tá? Bom, a distância ela pode ser 0,15, acho legal 0,15, é só um leve deslocamento e clico em aplicar. Pronto, então agora eu já tenho um fundo branco, tá? Que eu vou recortar na cor branca para servir de base e o meu marinheirinho propriamente dito,
certo? Então, cada partezinha dessa eu poderia recortar num pedacinho de papel diferente, para depois fazer a sobreposição, ou imprimir do jeitinho que tá aqui, cortar em volta e depois colar. Então, a parte aqui do meu marinheiro eu vou deixar reservada, eu vou até agrupar as duas partes, só para eu saber o tamanho exato do que eu vou recortar depois. Qual vai ser meu próximo passo? Será desenhar o convite, certo? Ele vai ser um convite de uma dobra. Eu não vou elaborar aqui dentro o convite com vocês, eu só vou fazer um esboço do que seria mais ou menos a parte de dentro dele. Ele é aberto, eu vou colocar ele com comprimento máximo de 1:4. Vamos supor que a gente vai fazer um print and cut na parte de dentro. Então, só para a gente simular, se o meu papel ele fosse A4, eu vou até colocar aqui a marca de sangria mínima. Para fazer um convitão, certo? Então, se eu fosse fazer um convitão, ele poderia ter esse tamanho aqui mais ou menos, ó. Vou colocar mais ou menos, tá, gente? Então, vamos supor que ele tenha 18 centímetros de largura por 26 de comprimento. 18 por 26. Eu gosto de trabalhar com número redondo, tá, gente? Então, ele vai ter 18 de largura por 26 de altura. Certo? Ah, é importante. Vocês viram que eu desmarquei o bloqueio aspecto? Quando eu quero colocar um valor de largura e um valor de altura, eu preciso desmarcar o bloqueio, tá bom? Bom, então aqui é o meu convite aberto, mas ele terá uma dobra aqui no meio, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta desenhar linha e vou desenhar uma linha com o shift apertado para ela ficar retinha na extensão da largura, mas eu não vou encostar as linhas nas laterais, tá? Vou mostrar agora por quê. Pego a ferramenta seleção, seleciono a minha linha e vou colocar um estilo tracejadinho, que é onde será a minha dobra. Em seguida, eu vou selecionar os meus dois desenhos, que é o retângulo mais a linha. Abro a janela de alinhamento e clico em se inserir, para centralizar um no outro. Agora vem o detalhe do porquê a Nilmara não deixou as linhas encostarem. É para o picote não encostar na lateral e não fazer um corte. Eu poderia até diminuir um pouquinho mais, ó. Vou ver do outro lado. Ó, também posso diminuir um pouquinho mais. Inserir novamente. Bom, então essa aqui é a base do meu convite, certo? Ele tem 18 de largura por 20 de altura, mas o tamanho final dele fechadinho, ele vai ter 18 por 13, tá bom? 18 por 13. Esse aqui é mais ou menos, eu até poderia aumentar pouca coisa mais, mas esse aqui é o máximo se eu fosse fazer um convite impresso, tá bom? Eu vou retirar as marcas de registro, que ela serviu apenas como base para eu saber o tamanho máximo do meu projeto. E agora eu vou desenhar a cinta que vai ter aqui na largura do meu convite fechado. Essa minha cinta, ela vai ter 18 de largura, que foi a largura do meu projeto, não é? E de altura, creio eu que uns 4 centímetros esteja bacana. Isso 4 tá bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa peça, agrupa antes. Agrupar. Vou levá-la para fora. E agora eu vou trabalhar em cima da minha cinta. Minha cinta ela vai ter 18 centímetros por 4 de altura. Tiro o bloqueio e coloco 4 de altura. Essa é a extensão da minha cinta para o meu marinheirinho vir aqui em cima, certo? Mas aqui eu tenho ainda alguns detalhes. Como essa minha cinta ela vai ficar comprida, ela vai ter 18 mais 18 centímetros aqui do lado, né? Porque ela vai ter uma dobra, certo? 18 mais 18 e mais um tantinho para fazer a colagem, ela não caberia aqui nesse meu papel A4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter ela aqui com esses 18 centímetros e vou colocar mais 1 milímetro de cada lado por conta da dobra. Então, ela vai ter 18,2 centímetros, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou fazer as abinhas do meu convite, certo? Antes de desenhar as abinhas, eu vou colocar as marcas de dobra. De que forma? Vou desenhar aqui 2 linhas, uma de cada lado, e ambas
tracejadas. Esta com esta, alinhar à esquerda. Vou agrupar para não perder essa posição, depois eu desagrupo, tá? E esta com essa, alinhar à direita. Bom, então aqui ela já tá na posição certinha. Vou desagrupar novamente, certo? Ó, elas são agora as independentes, elas vão ficar em um lugar sem se mover, tá? Eu posso até agrupar uma com a outra, alinhar assim e agrupar. Para eu não perder essa distância entre uma e outra, certo? E agora eu vou desenhar as abinhas aqui do meu convite. Eu vou desenhar uma abinha assim de forma bem livre, tá? Que elas vão ficar escondidas. Para eu desenhar as abinhas, eu vou dar um duplo clique, certo? Ela vai habilitar aqui pontos. Aqui o ideal era eu trabalhar com uma grade, ou então até mesmo desenhar aqui um quadradinho de meio por meio centímetro para eu ter a posição exata das minhas dobrinhas. Mas como vai ser uma coisa mais livre, eu vou desenhar a mão livre mesmo, ó. Eu vou criar um nozinho aqui, um pontinho aqui e um pontinho aqui dando um clique, certo? Pronto. Agora eu vou selecionar esses dois pontos com o Shift apertado, ó, e vou levar eles dois para fora, ó, dessa forma. Levei eles dois para fora. Então, acabo de criar uma aba, certo? Agora eu vou criar a outra aba. Pontinho aqui, Shift apertado e levo para fora. Lembrando que aqui eu tô fazendo uma aba livre, tá, gente? Sem mistério nenhum, sem ter preocupação de medida, porque ela vai ficar escondida. Nos cursos eu ensino a trabalhar com a grade também, pra gente fazer ela toda bonitinha, tá? E depois o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, abro a janela alinhar e vou alinhar ao meio. Como ela já estava alinhada, ela já estava na posição certinha da dobra, ela não ficou torta. Eu vou até dar uma diminuída aqui em cima, só selecionando as linhas. Vou dar uma diminuída aqui em cima para não encostar, eu não gosto que ela encoste na lateral, tá vendo? Pronto, então a frente já está pronta. Eu vou agrupar a minha frente, certo? E agora eu vou, na realidade era até interessante eu ter duplicado antes, né? Eu vou fazer mais uma vez agora o retângulo que será colado atrás, certo? Que esse vai ser colado em cima deste, no verso, no caso, né? Então a dimensão dele será largura 18,2 e altura 4. Certo? Então aqui eu já tenho a minha cinta, que será colada após o recorte. Bom, e agora vem o detalhe do post de hoje, né, que eu tô preparando pela Silhouette Brasil, que é decorar essa cinta. Essa cinta ela será decorada com a âncora que acompanha o projeto de vocês, que é essa âncorazinha, tá vendo essa âncora? Quando você recebe o molde, ele vem dessa forma, não vem, ó? Tá vendo que ele veio dessa forma? E você quer separar, você faz o quê? Você desagrupa, certo? Ó, desagrupei. Essa é a parte que eu quero. Vou deletar o restante, que eu não quero. É a âncora que eu quero. Então, como que eu faço para pegar essa âncora? Para pegar essa âncora, não é possível desagrupá-la, porque este projeto ele não foi agrupado, tá? Quando eu o criei, eu criei um caminho composto dele para ele ficar vazado assim que eu colocasse um preenchimento. Então, para retirar essa âncora daqui, eu preciso clicar com o botão direito e liberar caminho composto, certo? Então, eu pego essa minha âncorazinha, trago ela para cá e verei a dimensão do tamanho de âncora que eu quero. Ó, poderia ser até aquele tamanho, tá? Que eu vou recortar essa âncora no carimbo, certo? No aplique de carimbo e fazer carimbadazinhas nessa tag, intercalando elas na diagonal, vai ficar bem bonitinho. Então esse será o tamanho. Eu poderia até fazer tamanhos diferentes se eu quisesse de carimbo, mas eu vou fazer esse único tamanho. E no momento em que eu for carimbando, eu vou carimbando e intercalando, vai ficar um efeito bem legal. A cor de carimbeira que acompanha o kit é na cor preta, certo? Então eu vou carimbar essa cor preta em cima de um papel azul marinho. Vai ficar um efeito bacana, um papel com um tom parecido. O mesmo papel que eu vou cortar essa parte azul do meu marinho, um kit de carimbo, certo? Eu vou recortar apenas uma, tá? Apenas uma âncorazinha, tá vendo que ela é pequenininha, mas vai ficar bem bacana no kit de carimbo.
Então, o que eu preciso fazer ao trabalhar com o kit de carimbo? Eu preciso abrir a minha janela de configuração de página e mudar a base de corte para selo, tá? Que é o que utiliza com o carimbo, certo? Além de mudar ela para selo, eu também preciso mudar a configuração do meu papel. O tamanho do papel é exatamente esse tamanho que acompanha aqui, que é de 6 por 7,5 polegadas, tá? Descendo aqui a configuração de página, eu até tenho um tamanho pré-definido aqui, carimbo. Então, se eu coloco aqui o formato carimbo, ele já vai colocar aqui o tamanho exato da folha de carimbo, da folha de silicone que acompanha o kit. Então, eu vou colocar a minha âncorazinha aqui no cantinho, certo? Ó, eu vou recortar apenas uma âncora. Essas folhas, nesse kit acompanha 3 folhas, mas vocês podem estar adquirindo também essas folhas depois, quando acabar, tá? Essas folhinhas. Eu vou colocar apenas essa minha âncorazinha aqui no cantinho, aqui embaixo. Eu poderia até também recortar 2 para facilitar na hora da carimbada, mas eu vou cortar apenas uma. Bom, feito isso, eu vou abrir a minha janela de configuração de corte. Eu posso trabalhar tanto o modo standard, que é o padrão, como o modo avançado. Quando eu trabalho apenas com uma configuração de corte, eu trabalho no modo padrão, tá bom? Então, feito isso, eu vou agora procurar aqui na minha lista o material para estampa, material stamp, certo? Quando eu escolho material stamp, quando eu clico no material stamp, já abre aqui as configurações para esse tipo de material. A lâmina ela fica bem exposta, ela fica na numeração 9, a velocidade ela fica no mínimo e a força em 18, certo? Então, a partir do momento que eu clicar em enviar para a silhuete, ela já vai fazer o recorte lá na minha silhuete, ok? Então, agora eu vou preparar o meu material para a minha estampa. Bom, aqui eu tô abrindo o meu kit de estampa, tá? Ó. Retirei aqui a minha base de corte, ela é miudinha assim mesmo, tá? Ela vem cheia de furinhos, tá bom? Pra não fazer bolhas no silicone, certo? Bom, vou retirar aqui a minha folhinha. Acompanha 3 folhinhas, tá vendo? De silicone, certo? Vou retirar o liner da minha basezinha de corte, muito lindinha ela. E vou colocar aqui o meu silicone. Certo? Tá aqui. Como essa região é uma região inutilizada, eu vou até tirar aqui um toque, tá, gente? Colocá-la aqui ao eixo metálico e com a outra eu vou puxar o meu rolete, eu vou girar o meu rolete. Quando eu giro o rolete, o meu dentinho ele sai do lugar, certo? Ele sai da valinha. Então eu consigo puxar o meu rolete, ó, pra dentro e girar até ele encaixar na outra valinha. Feito isso, levanto a minha chavinha. Agora que os meus roletes já estão na posição correta, eu vou colocar a minha base de corte. Há um pequeno tracinho, é o primeiro de todos, que é onde a base de corte precisa encostar, ó. Então eu vou deixar a minha base de corte encostando naquele tracinho. Note que os roletes eles vão passar pelas laterais da minha base de corte. E me certificando de que no visor da minha máquina está marcando a opção Load Cutting Match, eu vou dar um Enter. Pronto, a minha base de corte já está na posição adequada. É importante agora eu verificar se a minha lâmina está na numeração conforme o software me passou, que é a numeração de número 9. Para verificar essa numeração, eu vou abrir o meu carrinho, certo? Note que a lâmina ela está na numeração 3, então eu vou encaixar aqui no buraquinho e vou girar para colocar na numeração 9. Certo? 9. Vou colocar aqui no meu carrinho
e vou fechar. A saliência, ela deve estar pra frente, essa saliênciazinha, tá bom? Então, terminado isso, eu posso ir pro software e clicar em enviar para silhuete. Ela vai recortar. Aqui no programa, antes de eu enviar para silhuete, eu vou fazer um pequeno corte de teste para analisar e ver se a configuração está adequada com o material. Analisando o corte, eu percebo que ficou satisfatório, certo? O corte de teste ficou satisfatório. Então, agora eu vou recortar o meu projeto por inteiro. Vou retirar a base de corte e vou levar agora o meu recorte ali para minha área de trabalho para a gente ver como que ficou o resultado. Agora que nós já fizemos o recorte tanto da base do nosso convite como do marinheirinho, eu colei com cola, depois eu sobrepus com fita banana em cima dessa base branquinha que a gente recortou. Eu vou agora decorar essa faixa utilizando o carimbo, o kit de carimbo, né, que nós recortamos a âncora, e eu vou decorar agora essa faixa. Gente, para esse tipo de trabalho, a gente vai ter um pouco de liberdade, não adianta se preocupar muito com distância entre cada uma das carimbadas, porque não vai ficar igual. A ideia é fazer exatamente isso, o carimbo ele às vezes mancha, é assim mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das bases de acrílico que acompanha o kit, eu peguei a menor que tinha, e vou colocar o silicone que nós recortamos aqui na base de acrílico. Note que o silicone ele fica firminho aqui na base de acrílico, tá? Pronto, tá aqui na base de acrílico, silicone. E agora eu vou utilizar a carimbeira. Bom, tem gente que gosta de carimbar e depois limpar em volta com lenço umedecido. Eu vou aqui trabalhar um pouco de liberdade, vai sujar um pouco, não tem problema. Então, eles aconselham você a apertar mesmo aqui, eu vou passar levemente aqui no meio. Se você não passar ele todo, vai ficar umas manchinhas, se for essa a intenção também fica bacana, tá? Se você não passar em tudo, deixar alguns espaços sem. Isso aqui, gente, é a carimbeirinha que acompanha o kit também, tá? Ó, aqui, ó, personalizado, muito bacana esse kit, gostei muito. Tá, então agora eu venho aqui e coloco a minha âncora, tá? Apertou, tirou. Toda vez que você for carimbar, você precisa passar novamente a carimbeira, tá? Apertou, tirou. Apertou, tirou. Eu poderia deixar essa área aqui central sem, tá vendo? Porque é a área do meu marinheirinho. Então, já vou passar já pro outro lado. Apertou, tirou. Apertou, tirou. Você pode utilizar também outras carimbeiras, tá? De outras cores. Ficou bem diferente um lado do outro, não tem problema não, a proposta é essa mesmo. Apertou, tirou. Aqui, vai ficar um lado com mais ancorazinhos que o outro. Porque se eu colocar só uma partezinha aqui não vai ficar bacana. Bom. Finalizado, você deve lavar isso aqui, tá, gente? O lencinho umedecido ele tira, mas não tem
o problema é você dar uma lavada aqui não. Você pode pode ficar à vontade quanto a isso. Bom, agora eu vou pegar minha fita banana. Eu vou cortar aqui e vou colocar aqui atrás do meu marinheirinho. O ideal é ter colocado aqui, tá? Pra fita banana não ficar fora. E vou colocar ele aqui, vou colocar ele até meio tortinho. Certinho. Aquele meio tortinho. E a cintinha, ela tá pronta, tá? Feito isso, só você encaixar a cinta no convite. Tá pronto o nosso convitinho. Ficou mais centralizado. E tá pronto aqui o nosso convitinho. A proposta é você utilizar o material silhuete, né? Aqui eu utilizei a carimbeira para fazer as âncoras. O carimbo, ele não te dá aquela liberdade de... Na verdade, ele te dá essa liberdade de colocar o projeto onde você quiser. Se você já quisesse trabalhar, ao invés do fundo azul marinho, trabalhar com fundo estampado, você também poderia. Fazer tags também, fazer uma tagzinha com o nome. Esse silicone eu gostei muito dele, ele dá pra você cortar assim, tirinhas fininhas também, sem problema. Qualidade do corte excelente, tudo excelente. Eu gostei muito de trabalhar com esse kit de carimbo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do tutorial. Dá pra vocês trabalharem com qualquer tema, né? Depois, se vocês derem uma olhada lá na loja, tem no tema masculino, assim, tem praticamente todos os personagens. Eu espero poder fazer outros personagens mais pra frente. E você utilizá-los não só nas caixinhas, mas também nos seus convites, né? Nas outras peças da sua decoração, tá bom? É isso, um beijo enorme, espero que vocês tenham gostado.